Olá, meus nobres, saudação de paz para todos vocês. Eu sou o John Pentecostal e nós estamos com um quadro aqui no canal John Pentecostal, aqui mesmo no YouTube. Pergunte ao John. Então, vocês acabaram de ver a pergunta que para nós foi feita: como a noiva de Cristo ou os evangélicos devem se posicionar referente ao coronavírus? Então, a resposta eu tenho para você aqui no nosso canal, no nosso primeiro quadro, Pergunte ao John. E eu quero já convidar você que tem uma dúvida, você que tem uma pergunta, mande para nós, comenta aí embaixo aí a sua pergunta e nós estaremos respondendo dentro do possível, tá bom? Primeiro, o cristão deve se posicionar da seguinte forma: na Bíblia, Mateus, capítulo número 24, versículo número 7, está nos informando o seguinte: porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá, preste atenção, e haverá pestes e terremotos em vários lugares. Por exemplo, o coronavírus. Você sabe muito bem aonde originou o coronavírus. E agora se espalha para toda a nação. Então a Bíblia, Cristo já havia nos alertado sobre pestes que viria, que nós sofreríamos, né? Essas pestes, essas pragas e essas doenças não é nada mais, nada menos do que peste, do que praga. Por exemplo, se você for pegar alguns históricos de alguns anos anteriores, você vai ver que cada ano uma nova peste aparece, um novo vírus aparece. Mas Cristo deixa bem claro nesse mesmo capítulo: olha, olhai, observai tudo isso, porque é mister que isso aconteça. Mas não vos assusteis. Então, o cristão deve se posicionar dessa seguinte forma: não nos assustarmos, não devemos nos assustar, não devemos nos apavorar, porque Cristo havia nos alertado sobre essas pestes que viriam. E ele disse o seguinte, ó: é mister que isso aconteça, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então o fim está para vir. O fim virá ainda. O cristão deve se posicionar dessa seguinte forma. A posição do cristão deve ser dessa seguinte forma: o cristão não deve fechar as portas das igrejas. Pelo contrário, o cristão deve estar orando, intercedendo, de joelho no chão. Enquanto você está de joelho no chão, Cristo está de pé. E outra coisa, para que cumpra o seguinte salmo na sua vida: não se apavore. É claro, é óbvio que a gente tem, né, que seguir os cuidados que as autoridades passam para nós obedecermos. Sim, claro, com certeza. Mas também você deve se posicionar dessa seguinte forma: jamais te assustar, porque Cristo havia alertado. Pestes viria, né? Em toda a nação viria, teria peste, teria praga. Então esse coronavírus nada mais é do que uma peste, uma nova praga. Mas ainda não é o fim. O cristão vai superar isso aí. Você vai ser usado para que outras pessoas possam superar esse pavor que hoje o globo terrestre inteiro se comenta sobre esse vírus, coronavírus. E no Salmo 91, isso vai cumprir na sua vida. Essa é a oração que você deve fazer todos os dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então tenha essa oração em mente. Ele vai te livrar, ele vai livrar sua casa. Esse vírus maldito não vai atingir sua casa, até porque a tua casa tem a proteção do sangue do Cordeiro. Então o cristão deve se posicionar dessa seguinte forma: jamais se apavorar. Lógico que, né, tem uma preocupação, mas você não deve se assustar, porque Cristo já havia alertado sobre essa peste. Essa é a posição do cristão: jamais se apavorar com o vírus aí que está deixando muitas pessoas assustadas, apavoradas, pessoas que não estão indo mais para o trabalho, pessoas que até mesmo nem para as igrejas estão indo mais, decorrente a esse temido vírus. Mas Cristo disse que veria pragas, veria pestes, mas que era para nós não nos assustarmos, que isso aconteceria. É mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se não é o fim, ainda podemos sim nos superar.
E essa nós vamos conseguir, porque Cristo venceu por nós. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, vai descansar. Tem proteção, tem refúgio para você. Então esse foi o quadro de hoje, Pergunte ao Dom. Qual que é a sua dúvida? Pergunte para nós, que nós, na medida do possível, nós estaremos esclarecendo para a sua vida, tá bom? Deus abençoe, se inscreva, deixe o seu like para fortalecer o teu canal.